a lei da atração cientificamente comprovada. O efeito Isaías. Compreenda a verdadeira forma de a lei da atração fazer efeito em sua vida. Você já ouviu falar da lei da atração, correto? Pode se perguntar por que é que funciona para tantas pessoas, mas saiba que em algum momento já funcionou com você. Faça um esforço e pense naquele desejo que você sentiu e de tanto pensar acabou acontecendo. Pode ter sido algo simples, mas lembre-se que você canalizou tanto sentimento e desejo que acabou acontecendo. Funciona e não é apenas com o outro, é com você que está me ouvindo agora. É aquela coisa bem um segredo mesmo. Coisas boas atraem coisas boas. Manter o pensamento positivo atrai coisas positivas. E se pensar o contrário, também irá acontecer e por aí vai. Se você pensar em algo que tenha medo, pensará tanto nisso que poderá acontecer. A premissa da lei da atração é bem simples. Para termos bons resultados do lado de fora, precisamos ter coisas boas do lado de dentro. O grande e maior exercício é canalizar os pensamentos para o positivo, fazer com que esses pensamentos se tornem sentimentos. Se você tem um receio de determinada coisa, pensará tanto nela que acabará atraindo para si. Em teoria, tudo isso é lindo e até poético. Pode parecer algo místico em um primeiro momento, mas é cientificamente comprovado que nossos neurônios nos ajudam a conseguir o que queremos quando esse desejo é genuíno. A chave é descobrir que você realmente quer e o que precisa ser feito para que isso aconteça. Decida o que quer, acredite que pode tê-lo, acredite que o mereça e acredite que seja possível. Saiba que o segredo foi revelado. O pesquisador Gregg Braden, conhecido internacionalmente como pioneiro na ciência que liga a sabedoria antiga e o mundo real, diz que isso ilustra uma nova forma de energia que conecta toda a criação. Essa energia parece ser uma rede estreitamente tecida que conecta toda a matéria e que podemos influenciar essencialmente esta rede de criação por meio das nossas vibrações. Teoricamente, o que você idealiza já existe e está pronto para você. É só se apropriar. Os experimentos comprovaram também que as frequências energéticas mais altas, que são as do amor, impactam no ambiente de uma forma material, produzindo transformações não só no nosso DNA, mas no ambiente que nos cerca. Isso significa que possuímos muito mais poder do que imaginamos. Nossa mente tem um poder de fabricar a realidade. O que você pensa, você sente. O que você sente, você vibra. O que você vibra, você atrai para si. Somos seres vibracionais que interagem com o universo. Tudo por quanto nós vivemos é fruto dos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos portam-se como um metal e a natureza como um imã em nossos pensamentos. A natureza responde e nós recebemos. Física quântica e espiritualidade, essa relação é polêmica, pois consiste no debate entre dois núcleos distintos, sendo um formado pelo que defende a veracidade da influência quântica no plano espiritual e o outro que nega totalmente o uso da mecânica quântica como modo de explicar a espiritualidade. Para os que defendem a existência de uma relação entre a física quântica e o espiritual, a força do pensamento humano poderia exercer um grande poder sobre a realidade individual de cada pessoa, sendo ela com um real procedimento capaz de alterar o mundo ao seu redor. Vários físicos de renome internacional relacionam os princípios da física quântica com as teorias sobre a consciência humana e o poder do pensamento como construtor da realidade. Em suma, a mente humana teria uma capacidade profunda de influenciar na disposição das micropartículas atômicas ao redor das pessoas, do modo como elas se comportam e como elas constroem a realidade de cada indivíduo. Para os estudiosos que acreditam nessa ideia, as intenções das pessoas influenciariam a construção da realidade.
Todos os pensamentos são impulsos elétricos circundados por um campo de energia eletromagnética. Esse campo de energia tem a capacidade de se mover à velocidade que a mente humana não pode sequer começar a compreender. Nesse movimento, são transferidas imagens diretamente relacionadas a visualizações, emoções e sistemas de código da língua universal. Enviar ou não os impulsos magnéticos para o outro lugar é uma opção individual, determinada pela quantidade de emoção e força de vontade que um ser é capaz de armazenar e transformar em sentimento. A força que impulsiona e projeta os pensamentos baseia-se numa equação constituída de duas partes de energia eletromagnética e uma parte de emoção. O cérebro e a mente de um indivíduo, combinados à opção e às suas convicções, determinam a capacidade de enviar mensagens. Todas as manifestações de energias criativas resultam de combinações de frequência de energia da luz e das vibrações sonoras. Ao combiná-las, o ser é capaz de assimilar o poder de criar proveniente da mente universal, tendo acesso aos seus códigos. Nossa mente contém 3 campos distintos: consciente, subconsciente e supraconsciente. Nossa consciência apresenta um aspecto consciente, que é a parte conhecida de nós mesmos, e outro inconsciente, que representa a nossa parte não conhecida. O inconsciente apresenta 3 níveis diferentes: inferior, médio e superior. O inconsciente inferior ou subconsciente representa o nosso passado, os nossos instintos atávicos, porém sempre ativos e vitais, exercendo uma profunda influência sobre o nosso comportamento e sobre a nossa maneira de pensar. Além disso, contém todas as experiências, eventos, sofrimentos e traumas que ficaram registrados, impressos no nosso inconsciente, desde os primeiros passos no caminho evolutivo como consciência individualizada. O inconsciente médio é o pré-consciente, representa o tempo presente, isso é, compreende todos os conteúdos da formação que podem entrar facilmente no campo da consciência, caso direcionemos a nossa atenção para eles. Nosso verdadeiro eu vibra no ponto mais alto da supraconsciência, sendo, portanto, inconsciente em relação à consciência comum. O eu real representa uma abstração, algo de vago, ainda a ser alcançado e definido. O eu consciente não é o eu real, mas é parte dele que se filtra em nosso conhecimento ordinário e, em razão disso, se altera e se distorce. O objetivo do ser humano é expandir o campo da consciência, diminuindo a distância e, consequentemente, as distorções entre o eu inferior e o eu superior, para constatar o estado de consciência cósmica. Energia e consciência querem dizer a mesma coisa, sendo que uma expressa aspecto vital da realidade e a outra aspecto transcendental, que desperta pouco a pouco. A mente supraconsciente é o canal para todas as comunicações que vêm dos reinos superiores. Toda comunicação vem através do eu superior. A metafísica afirma que a energia segue o pensamento e que os pensamentos são formatados através da intenção, que por sua vez é gerada pela força da vontade. A dinâmica do cérebro para a comunicação é a seguinte: hipófise, ponto de contato negativo e receptor de informações. A glândula hipófise, Mana Chakra, é considerada um receptor e o ponto de contato entre o cérebro físico, que possibilita a entrada de pensamentos vindos de fora e seu envio a uma área do centro tensor denominada hipotálamo, Soma Chakra, em ressonância para serem interpretados. Pineal, ponto de contato positivo e transmissor de informações. A glândula pineal, Nirvana Chakra, tem sido chamada frequentemente de a verdadeira glândula mestra e o transmissor de pensamentos. A ação positiva flui pela entrada da pineal,
e a ação negativa flui pela hipófise. Ambas agem em harmonia para equilibrar todas as faculdades mentais. O córtex cerebral, área controlada pelo guru chakra, é onde o pensamento, a lógica, a dedução, a avaliação, a memória de curto prazo, etc. acontecem. Ele também controla a função dos 5 sentidos físicos e o movimento e expressões do corpo, cabeça, tronco e membros. Constitui 20% do peso do cérebro. Cérebro, centro tensor. As funções do cérebro humano são variadas e de grande alcance e ainda estão sendo exploradas e compreendidas tanto pela medicina quanto pela ciência. Tálamo, o cerebelo controlado pelo talo chakra, representa um ponto de assentamento no meio do trajeto que leva ao inconsciente e armazena informações até elas serem conduzidas para o porão do inconsciente. Também regula funções corporais e hábitos, coordenações muscular, o equilíbrio e a postura e muito mais. O tálamo é um banco de dados energizado pelo Nirvana Chakra e que é onde os sonhos se formam. Suas células nervosas são desenhadas especialmente para formar imagens mentais. Espaço de sinapse entre o córtex cerebral e o cérebro. Vindas do cérebro axônios, prolongamento de células nervosas, onde se efetuam as sinapses, transmissões de estímulos nervosos. Chegam perto, mas não se tocam o córtex cerebral. Eles se comunicam por meio de centelhas ou descargas elétricas. Esta área encefálica profunda dimensiona o potencial de ação do pensamento que existe na área da sinapse. O córtex é o ponto físico onde os impulsos elétricos originados nas áreas sensitivas são transformados em sinais sutis e emitidos aos campos de energia humana mais refinada, através de um gradiente de energia que entra em ressonância de acordo com a sua característica vibratória. Da mesma forma que os impulsos são levados aos campos de energia sutil do homem, deles descem respostas que, ao atingir o campo de energia física densa, penetram no córtex cerebral, onde são transformados em energia nervosa, saindo em forma de impulsos nervosos eletroquímicos que inicia e comanda os movimentos voluntários, estando a ele também relacionados toda a gama dos fenômenos psíquicos. O cérebro é considerado o gigante adormecido, a enorme área da cabeça que parece não ser utilizada. É a nossa antena cósmica de infinita inteligência e sabedoria, nosso guru pessoal e o centro da nossa faculdade eletromagnética de ressonância. Constitui 80% do peso do encéfalo. Imagine um carro andando a 1/5 de sua capacidade. É isso o que estamos fazendo por não trabalhar conscientemente com o encéfalo. O pleno potencial humano só pode ser realizado se os 4/5 restantes forem despertados. A mente universal é atraída por esse centro por meio do campo de ressonância eletromagnética que circunda a forma física, pois os pensamentos vão para o córtex a fim de serem traduzidos, ampliados, utilizados na ação. No desenvolvimento espiritual mais elevado, há uma ação coordenada entre o cérebro e o córtex. Esse centro de ressonância atua independentemente do processo de pensamento humano, mas é de onde vem toda a consciência e inspiração espiritual. A ressonância é uma energia propulsora que abre caminho entre as partículas vivas de luz, impulsionadas pelo pensamento.
a mente pode ser comparada a um vácuo que atrai para si aquilo que a envolve em termos de impulsos elétricos. Depois manipula esses impulsos até eles se tornarem pensamentos. Por meio de processos cerebrais que se conectam com um campo da intencionalidade, ele então ganha forma e se torna uma ideia para depois uma ação. Só se inicia a transferência de pensamentos quando o cérebro, e principalmente o córtex, está tranquilo. Primeiro, o remetente se conecta através de um feixe de energia que fisga o campo eletromagnético do destinatário, que são nossos desejos e sonhos para que se transformem em realidade. Quanto mais alinhados estivermos com aspectos mais puros de nosso eu divino, tanto mais coisas serão possíveis. Somos sistemas de energia que emitem sinais e transmitem frequências, sintonizando-se como se fosse um controle remoto que muda o canal, levando até você o que você quer de fato assistir em sua vida. Experiências e respostas do DNA em relação às nossas emoções. Experimentações científicas demonstraram que o nosso DNA muda com as frequências produzidas pelos nossos sentimentos e emoções, ou seja, vibrações. Pessoas treinadas para sentirem amor profundo foram capazes de mudar a forma de seu DNA. Esse experimento foi realizado e o documento lhe dá suporte. Tem este título: Efeitos locais e não locais de frequências coerentes do coração e alterações na formação do DNA. Quando os pesquisadores sentiram gratidão, amor e apreço, o DNA respondeu relaxando-se e os filamentos esticando-se. O DNA tornou-se mais amplo. Quando os pesquisadores sentiram raiva, medo ou estresse, o DNA respondeu apertando-se, tornou-se mais curto e apagou muitos códigos. Esses códigos conectaram-se novamente quando os pesquisadores tiveram sentimentos de amor, alegria, gratidão e apreço. Durante muito tempo achava-se que a menor partícula de uma célula, o átomo, era feito de matéria. Depois descobriram que, na verdade, a maior parte de um átomo é vácuo. Então achava-se que o núcleo, que é muito pequeno, seria material. Esta ideia caiu por terra quando, através do uso de microscópios eletrônicos muito potentes, verificou-se que o núcleo de um átomo é apenas uma energia condensada, não é matéria. Mas se tudo o que existe no mundo material é feito de um conjunto de células, estas são feitas de átomos, e se um átomo de qualquer coisa não é material, então, no nível microscópio, nada é material, tudo é vibração, tudo é feito de energia condensada. Vivemos num universo de vibrações e nossos corpos são feitos a partir de vibrações de energia que emanamos constantemente. Deus é puro amor, é energia, e por ser energia não morre, não desaparece, é imortal e está em todos os lugares. E como somos a imagem e semelhança de Deus, sabemos que somos energia e hoje podemos provar isso. Somos seres espirituais e não seres feitos de matéria. Isso significa que podemos conduzir todo o nosso planeta mediante nossas vibrações positivas em conjunto para um futuro melhor. Basta relaxar o córtex cerebral, diminuindo suas atividades e permitindo a formação de novos canais e de novas transmissões nervosas. Sinapse. A descoberta do grande código de Isaías nas cavernas do Mar Morto, em 1946, revelou pistas sobre o nosso papel na criação que foram perdidas nas edições do século IV a.C.
Entre estes achados se encontraram as instruções de um modelo perdido de orar, que a ciência quântica moderna sugere que tem o poder de curar nosso corpo, trazer paz duradoura ao nosso mundo e, quem sabe, evitar as grandes tragédias que a humanidade poderá enfrentar. Cada vez que utilizamos essa tecnologia interna para rezar, experimentamos o efeito Isaías. Nas palavras de sua época, as antigas tradições, como as dos essênios, nos lembram que cada oração já foi atendida, qualquer que seja o resultado que podemos imaginar, assim como cada possibilidade de que somos capazes de conceber. É um aspecto da criação que já foi criado e existe no presente como um estado dormente da possibilidade. São estas mesmas probabilidades de resultados que fornecem as bases para o novo modelo da teoria e, muito possivelmente, são responsáveis por várias dimensões do que agora acreditamos ser nossa criação. Desde esta perspectiva, nosso uso e aplicação da oração, baseada em sentimentos, deixa de ser menos com respeito a criar este ou aquele resultado e se converte em mais por ter acesso ao resultado desejado, já criado. Embora as antigas e as modernas tradições parecem concordar com a existência das muitas possibilidades, os questionamentos têm sido sempre sobre como despertar um resultado específico e o fazer real em nossas vidas atuais. Como podemos chamar a possibilidade de paz em nosso mundo, por exemplo, ou saúde em nossos corpos? Possibilidades que já existiam quando os acontecimentos de nosso mundo parecem nos mostrar condições de violência e desastre. As respostas a estas perguntas e a chave para o efeito Isaías estão fundamentadas na revelação do mistério da oração com base no sentimento. Os antigos essênios nos lembram que existe uma forte relação entre o que acontece em nosso mundo interior dos sentimentos e as condições do mundo que nos rodeia. Talvez extraordinariamente simples, esta relação nos diz que a condição de nossa saúde, nossa sociedade, inclusive os padrões do clima, são refletidos pela maneira como lidamos com a vida interior. Experimentos recentes na ciência das energias sutis e na física quântica agora fornecem credibilidade juntamente a essas tradições. Por isso devemos trabalhar nossos sentimentos, canalizando para o positivo, deixando de assistir ideias e informações trágicas, por meio de uma linguagem que somente agora estamos começando a entender. Isaías nos mostra como ter acesso às possibilidades já criadas de saúde, paz e cooperação e como trazê-las à realidade de nossas vidas. Já que a ação do nosso mundo exterior é um reflexo do nosso mundo interior de sentimentos, Isaías nos sugere que o façamos sentindo como se nossas orações já tenham sido atendidas. É preciosamente o poder deste sentimento o que dará vida às nossas orações. Novas pesquisas sugerem que, quando sentimos gratidão no cumprimento de nossas orações, em nossos campos de efeito, nossos sentimentos já produzem as condições que trazem novas possibilidades às nossas vidas. Entender que os resultados se igualam aos sentimentos pode nos ajudar a compreender o que acontece quando parece que nossas orações não são atendidas. Quando rezamos para a saúde de nossas relações, por exemplo, se experimentamos raiva, ciúmes ou fúria nessas relações, por que ficamos surpresos ao verificarmos que essas mesmas qualidades estão refletidas
como uma doença em nossos corpos, nossas famílias, escolas, locais de trabalho e nas condições sociais ao nosso redor. A ciência nos cientifica que cada sentimento que experimentamos cria uma química única em nossos corpos. A química do amor e do ódio está detalhada no livro O Efeito Isaías. As boas notícias são que os mesmos princípios são verdadeiros para os sentimentos de afirmação da vida. Conforme respondemos aos desafios de nossa vida, com a compaixão, a compreensão, a tolerância amorosa e a paz, somos capazes de vivenciar essas condições em nossos corpos e, consequentemente, de observar esse efeito sendo espalhado ao mundo que nos rodeia. Albert Einstein disse uma vez que não podemos resolver um problema com o mesmo pensamento que o criou. O poder da oração não denominada, que se baseia no sentimento, representa uma oportunidade para conduzir os grandes desafios do nosso tempo, dentro de um novo paradigma de entendimento consciente e sentimentos que refletem aquilo que desejamos vivenciar. Em vez de impor nossas crenças sobre uma determinada situação, o nosso perdido modo de rezar nos lembra que nada precisa ser criado, pois qualquer resultado que se possa imaginar para essa situação já existe. Podemos servir de maneira mais eficaz se, em primeiro lugar, buscarmos sentir o resultado de cada condição que escolhemos vivenciar em nosso mundo. Condições estas como a paz, a cooperação entre os governantes e as nações, ou então a prosperidade que virá após se dar um tratamento igual a todos os povos e raças, associado ao ato de honrar a toda forma de vida do planeta. É pelo reconhecimento e gratidão que sentimos na presença dessas condições que será criado os efeitos quânticos que permitirão a criação de vínculos com os nossos sentimentos. Comparando as formas de rezar através do exemplo da paz global. Oração baseada na lógica, solicitando intervenção. Oração baseada nos sentimentos, sabendo que a nossa oração já foi aceita. Oração lógica. Em nossas condições atuais, nosso foco está centrado em que não acreditamos que existe a paz. Oração de sentimento. Presenciamos todos os eventos, os de paz e aqueles que vemos como falta de paz, como possibilidade, sem julgamento de certo ou errado, bom ou mal. Oração lógica. Podemos nos sentir desamparados, impotentes ou aborrecidos com os acontecimentos e condições que presenciamos. Oração sentimento. Liberamos nosso juízo sobre as situações, bendizendo as condições que nos causaram sofrimento. A bênção não condena conscientemente nem o acontecimento, nem a condição. Ao contrário, reconhece que o acontecimento é parte da única fonte de tudo o que é. Oração lógica. Através do nosso pedido, inadvertidamente afirmamos as mesmas condições que menos desejamos. Quando, por exemplo, pedimos, por favor, que haja paz, estamos declarando que a paz não está presente na situação atual. Fazendo isso, na verdade, estamos dando combustível à condição que escolhemos mudar. Oração sentimento. Sentindo os sentimentos de que a nossa oração já foi aceita, demonstramos o antigo princípio quântico que estabelece que as condições de paz em nossos corpos são refletidas fora dele. Oração sentimento.
Reconhecemos o poder da nossa oração e sentimos que seu foco já se tornou passado. Oração lógica. Continuamos solicitando a intervenção até que vemos que a mudança ocorreu em nosso mundo ou desistimos e abandonamos o caminho da oração. Oração sentimento. Nossa oração agora é composta de reconhecimento de que a paz já está presente em nosso mundo, vivendo de acordo com o conhecimento de que essas mudanças já ocorreram. Reforçando nossa oração, dando graças pela oportunidade de eleger a paz em vez de sofrimento. Extraído do livro O Efeito Isaías. Agora iremos recuperar esse antigo modo de orar, o modo que nos foi ocultado. Greg Braden.